Olá, tudo bem, pessoal? Sou Emília, tenho 15 anos. O que aconteceu ano passado me deixa muito triste, mas vou contar tudo de forma aberta na mesma. Espero que possam aprender com a minha experiência e não se arrepender como eu. Até 2 anos atrás, eu tinha a definição de vida perfeita. Eu tinha todas as vantagens de ser filha única, eu era a princesa da família. Meus pais tentavam me dar tudo o que eu queria. Por onde começo? Eu recebi meu primeiro celular aos 8, nos mudamos para uma nova casa só para eu ter um quarto maior. Meu pai teve uma boa oferta de emprego em outra cidade, mas teríamos que nos mudar. Eu não queria mudar de escola, então meu pai recusou a oferta. Como disse, eu era uma princesinha. Tudo girava em torno de mim. E eu gostava das coisas assim. Infelizmente, tive que aprender que tudo que é bom chega ao fim. Um dia, enquanto fazia os deveres de casa, meus pais entraram no meu quarto. Meu pai disse: "Precisamos conversar com você. Tomamos uma decisão importante." Pensei que fosse outra oferta de emprego. Estava prestes a reclamar quando minha mãe disse: "Emília, seu pai não vai morar conosco por um tempo." Eu ainda achava que tinha a ver com o trabalho dele. "Quanto tempo?" perguntei. Minha mãe olhou para o meu pai. Ele desviou o olhar e disse: "Acho que por muito tempo. Decidimos que vamos nos divorciar." Divorciar? Meus pais estão se divorciando. Mas eles sempre se deram tão bem. Quando olhei ansiosa para minha mãe, a primeira coisa que vi foram lágrimas escorrendo por seu rosto e caindo no chão. Eles realmente estavam se divorciando? Meu pai realmente não iria mais morar conosco. Ele não iria me acordar acariciando meu cabelo. Ele não iria resolver os problemas de matemática mais difíceis dos meus deveres de casa. Eu não iria correr para a porta quando ele chegasse do trabalho. Impossível! Isso devia ser um pesadelo e estava na hora de acordar. Meu pai viu o choque em meu rosto e se aproximou. Ele levantou meu rosto e beijou minha testa. Quando senti seu beijo quente em minha testa, percebi que tudo aquilo era real. Eu era agora a filha de pais divorciados. No começo, meu pai e eu nos víamos todos os domingos. Essas poucas horas que ficávamos juntos eram o suficiente para mim. Ele me buscava às 10 da manhã, primeiro tomávamos um bom café da manhã e aí fazíamos o que eu quisesse. Conversávamos sem parar, eu dizia tudo o que estava em minha mente. E ele me escutava com muito interesse. Íamos sempre às compras depois, mesmo quando não estava afim. À noite, ele me deixava em casa com todas as sacolas de compras. Infelizmente, tudo isso mudou com outra oferta de emprego. Dessa vez, ele não iria para outra cidade, mas para outro país. Meu pai seria diretor de uma grande empresa estrangeira. "Vamos passar o verão inteiro juntos", ele disse, e me beijou na testa. Desta vez, eu não reclamei nem um pouco. Afinal, ele não morava mais conosco. Eu era sua princesinha que morava em outra casa. E por isso já não esperava mais que ele levasse em conta minhas vontades para tomar suas decisões. Você pode estar pensando, como era o relacionamento com sua mãe? Bem, ela sempre trabalhou duro. Mas acontece que após o divórcio deles, ela deu um passo à frente e se tornou viciada em trabalho. Pelo menos alguns dias da semana, ela chegava depois de eu ter ido dormir. Nos comunicávamos apenas por bilhetes que deixávamos pela casa e por mensagens de texto. "Não se esqueça de ligar a máquina de lavar, te amo." "Vi sua foto do álbum da escola no balcão, você está linda, te amo." "Irei trabalhar até tarde hoje, peça pizza se quiser, te amo." Vários bilhetes e mensagens como estes. Ela estava trabalhando muito e eu sabia que era a forma dela lidar com a dor do divórcio. Qual era a minha forma de lidar com a dor? Eu não tinha uma, pelo menos não ainda. Infelizmente, quando encontrei uma forma de lidar com a dor, minha vida virou de cabeça para baixo. No início, tudo parecia normal. A minha rotina diária não havia mudado. Eu sempre fui uma boa aluna, eu ainda acordava para ir à escola e me concentrava nas aulas durante o dia. Nos intervalos, eu me divertia com a minha melhor amiga, Carla. Achava que minha vida estava de volta ao normal, mas estava errada. Eu agora estava gastando muito tempo em algo sem nem mesmo perceber. Como todos da minha escola, eu usava as redes sociais. Mas raramente compartilhava algo. Eu entrava no Instagram pelo menos uma vez ao dia e não passava disso. O TikTok nem fazia parte da minha vida, mas de alguma forma comecei a usar o Instagram com muita mais frequência. Eu olhava toda hora o que as pessoas estavam postando e quais fotos recebiam mais curtidas. Depois, comecei a postar pelo menos 4, 5 vezes por dia.
À noite, pensava no que poderia postar no dia seguinte, fazia anotações e às vezes até me preparava. Por exemplo, convenci a Carla a procurar um grafite legal pela cidade depois da escola para eu posar para uma foto. Ou visitava lojas vintage que encontrava online. Eu colocava dezenas de roupas e tirava selfies com elas. E é claro, postava tudo isso no Instagram mais tarde. Isso pode até não soar estranho para você, porque há muitas pessoas em busca de popularidade nas redes sociais. Mas a questão era que eu estava muito preocupada com as minhas curtidas. Não é exagero quando digo muito, eu realmente ficava muito aflita com isso. Digamos que eu postei uma foto ou vídeo que eu gostei. Se tivessem apenas 5 curtidas, eu não dormia à noite. Passava a noite em claro com todos os tipos de pensamentos na cabeça. Eu achava que tudo aquilo era muito injusto. Me dedico tanto a esses idiotas. Nem me dão uma curtida, eu dizia pra mim mesma. Eu pensava, eles não me curtiram porque estão com ciúmes. Eu até mesmo olhava minha lista de seguidores e tentava adivinhar por que não me deram a curtida. Sim, eu estava completamente obcecada pelo Instagram, mas tudo parecia normal até então. Quem me dera se fosse só isso. Certo dia, Carla olhou atentamente para o meu rosto. Ela disse, Emília, suas sobrancelhas estão afinando. Percebi isso outro dia, mas não disse nada para não aborrecê-la. Por que estão caindo? Será que você deveria ir ao médico? Eu ia dizer, não, isso é porque eu arranco minhas sobrancelhas. Mas comecei a chorar. Carla ficou chocada. Se eu soubesse que você ficaria tão chateada, não teria dito nada. Não é nada demais, disse ela. Foi quando abaixei a cabeça e separei os cabelos para mostrar para ela um grande ponto careca. Uou! Emília, isso não é normal. Ligue para sua mãe agora. E peça para marcar uma consulta com um médico. Onde está seu celular? Tentei dizer algo, mas não consegui porque estava chorando. Ela me levou ao banheiro e lavou meu rosto. Eu me acalmei um pouco. Eu disse, Carla, meu cabelo e minhas sobrancelhas não estão caindo. Eu arranco. Ela gritou, o quê? Você está maluca? Você está me dizendo que está arrancando seu cabelo? É um pouco difícil de acreditar, mas era exatamente isso. Carla insistiu tanto que liguei para minha mãe. Quando ela atendeu, eu comecei a chorar. É claro que ela ficou assustada e veio me buscar imediatamente. Pela primeira vez em muito tempo, conversamos por horas e choramos juntas. No meio da noite, saímos com os olhos inchados para comer alguma coisa. Eu senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não sei se eu precisava conversar com a minha mãe, ou apenas compartilhar isso com alguém, ou se eu precisava chorar mesmo. Mas eu me sentia muito melhor. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia nervosa. Na manhã seguinte, fomos a uma psiquiatra indicada por uma amiga da minha mãe. Eu conheci a doutora Marta Souza naquele dia. Comecei a ter sessões com ela toda sexta-feira depois da escola, às 16 horas. Meu distúrbio tem um nome em latim muito legal, e seu significado é mania de arrancar cabelos. A principal razão é o estresse. É mais comum entre garotas adolescentes. Você arranca o cabelo da cabeça e pelos do corpo, primeiro sem nem perceber, e depois não consegue parar. Eu arrancava meu cabelo e minhas sobrancelhas. Mas outros até arrancavam seus pelos das axilas. Felizmente, há tratamento. Admito que passei por um período muito difícil. Em um momento, tive que cortar meu cabelo bem curto e usar um chapéu muito apertado 24 horas por dia. Algumas pessoas precisam até mesmo usar protetores especiais nos dedos para não arrancar o cabelo. Felizmente, não precisei disso. A parte mais importante da minha terapia foram as sessões que tive com a minha psiquiatra. Foi desse jeito que tudo ficou claro para mim. Aqui está o que eu descobri sobre as causas da minha condição. Após o divórcio dos meus pais, deixei de ser tratada como uma princesa e caí em um vazio. Eu não admitia, mas queria ser o centro das atenções novamente. Esse desejo me levou a usar mais o Instagram. Cada curtida que recebia me fazia feliz, porque eu sentia que estava recebendo atenção como antes. Eu era uma princesa de novo. Quando acontecia o contrário, e eu não recebia as curtidas, bem, você sabe, estresse, estresse, estresse. Tudo isso levava a um colapso mental e um distúrbio estranho que nunca tinha ouvido falar. Infelizmente, eu passei por tudo isso em apenas 1 ano. Não quero culpar meus pais, mas eu gostaria que eles tivessem me apoiado mais durante esse período. De certa forma, eles me deixaram de lado porque estavam lidando com o trauma do divórcio. É claro que eu os amo muito, mas isso não muda o fato de que eu estou um pouco magoada. Você acha que eu poderia ter sido mais forte? Sou eu ou os meus pais os mais responsáveis por tudo isso? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigada por me ouvir
e também por continuar comigo até aqui. Compartilhe suas próprias experiências enviando um e-mail para o endereço na caixa de descrição abaixo.